Estou aqui com o meu amigo Pituca, famoso Pituca, Cláudio Prates. Conta para nós, Pituca, quem é o Claudião na fila do pão? Pois então, o Claudião é esse cara aí que tu tá falando, o Pituca, que chegou aqui em Nova Santa Rita, junto com a minha mãe, Carolina Dona Alice, Carolina. que casou com o Reinaldo Costa, o meu pai, de criação, com 6 anos de idade, né? Viemos para cá. A minha mãe era mãe solteira, casou com o vô, que eu chamava ele de vô, no fim da vida dele, ele passou a ser meu tio, depois meu vô. Sim, sim. Né? É aquela relação do... Tenho 4 irmãs aqui, que já falecidas, 3, e a Nilva ainda viva. Mora ali no Bercílio, a Neuza faleceu esse ano ainda, né? A Normi e a Nilza, que já faleceram também. A minha mãe, meus pais. Quis Deus que eu tivesse 2 pais, 2 mães, porque antes de casar com o Reinaldo Costa, a minha mãe me deu em adoção para um casal lá na Rio Branco, o seu Quirino Prates, que aí vem o meu nome, Prates. Ah, o nome Prates veio desse. E a Nancy Gubert Prates, né? Uhum. E o Reinaldo Costa, que era viúvo aqui, né? E ele morava ali onde eu moro, mesmo local, né? Que era ele e o irmão deles tinham a propriedade de quase tudo que é Santa Rita aqui. Eram poucas famílias que tinham muita terra aqui. Todo mundo chamava de Vitinho, que é o pai do Alemão e tal, do Claro, Juca, tinha um lado de cá e eles tinham o lado de lá, da Rua da Santa, né? Sim. Ali eram 2 lados, um de um lado e outro do outro, eram os donos da terra. Para te ter uma ideia, ali o Reinaldo tinha ali da onde a gente mora, até o cemitério era desse. E o Nenê tinha do lado de lá, e esse bairro, onde era o Augusto ali, né? Sim. E hoje é o restaurante do Fabiano, aquela rua ali é o Valdemar Costa. É irmão do... Que é irmão do Reinaldo, que é o Nenê Costa, que os antigos conhecem, as pessoas não sabem, mas aquele bairro todo ali era a terra do Nenê Costa, o Valdemar, ali, o nome da rua. E aí estudei aqui, inclusive essa foto aqui que está aqui é da escola da professora ali, né? Elcira, que era na igreja episcopal, e depois eu fui para a Escola Rural Santa Rita, ali, onde infelizmente a gente destruiu ela, né? Está lá uma praça e tal, é opção aí E quando nós chegamos aqui, e isso é legal, tinha 4, 5 casas até lá. Era o Roseno, o Melão, o Ivar, que tinha um armazém ali. Depois o Ivani construiu um armazém ali, o Ivani Deckman, que mora ali ainda, né? Pai do Jefferson e tal. E a Praça da Igreja ali, essa era Santa Rita, né? Era pequena a cidade, não tinha Tabaí, não tinha luz, não tinha nada. Aí estudei até o 5º ano, que naquela época era primário, ginásio, científico e faculdade. E eu fui para Canoas e aí estudei em escola pública, fui para o Alvo Moreira, depois polivalente ali. E tu também tem 2 filhos, é isso? Tenho 2 filhos, a Gláucia e o Fernando, que o Fernando foi um filho que eu conheci agora com 24 anos, que foi antes do meu casamento com a Janete, que mora em Brasília, trabalha numa terceirizada da Caixa, ele é analista e tal. O cara dá orgulho na gente, né? Que ele tem opção sexual tal dele, né? Mas é um cara resolvido, tal, a relação, e eu fico feliz porque um trabalhador. A gente conseguiu se acertar bem, eu e ele, né? Porque sim, sempre essas relações de pai e filho, quando se conhece depois de passado um tempo, sai às vezes arranhado, mas a gente conseguiu se resolver bem. Hoje a gente tem um carinho grande, apesar da distância, né? Sim. Um pelo outro e tal. Muito legal. E a minha filha, a Gláucia, que hoje trabalha na empresa da família, né? Hoje eu consegui, graças a Deus, uma
empresa e ela começou a trabalhar lá. Hoje ela é melhor que eu umas quantas vezes. O que tu faz nas horas vagas, Claudião? Qual é o teu hobby? Tchê, tu sabe que quando eu vim morar aqui em Santa Rita, ali onde eu moro, todo mundo que passa ali olha para dentro e vê um grande açude ali, né? E aquele açude... Se apaixonar aquele açude. Já era lá. E ali eu aprendi uma coisa junto com a minha mãe, porque a gente tinha, naquela época, né, a gente tinha, Fabiano, muitos bens, terra, todo mundo tinha terra, mas dinheiro que era bom ninguém tinha. Sim. Era a base do escambo, troca com um, troca com o outro, e assim ia. Então, se plantava mata de acácia para vender a casca para Tanac, nem sei se existe ainda, mas deve Eu acho existir. que existe ainda. Deve existir, e a lenha vendia para as olarias e tal, era a vida da gente, né? E aí, naquele açude ali, a minha mãe, nós comia carne que a gente comprava aqui no açougue do Tota, do Tota, que vem a ser da vereadora Débora, né? Foi ali que a gente se conhece dali, e ela sabia o meu apelido, inclusive, né? Isso é bom, porque as pessoas, apesar de a gente ter ficado uns anos fora e fazer a vida fora da cidade, né? As pessoas ainda lembram da gente, é sinal que a gente era benquisto, né? Benquisto. E ali eu aprendi a pegar as bocudas, né? No açude? No açude. Para quem é pescador sabe do que eu estou falando, né? Para quem não sabe, as bocudas é o que a gente trata as traíras, traironas, né? E ali eu pegava com taquarão. Até hoje, cara, eu adoro pescar. Os caras pescam de carretilha e eu de taquarão. Eu gosto de ver ela vir saindo d'água. E com esse hobby é o que eu aprendi ali. Eu já pesquei em quase todos os rios aqui do Mato Grosso para baixo. Tudo eu tive na Argentina e tal. Peguei alguma bocuda e uns douradão, que aí é lindo. Coisa linda. Na Argentina tem bastante, né? Dourado, é. Como é que foi, na tua trajetória, a tua luta para se qualificar para o mercado de trabalho, para as tuas conquistas? A minha família toda ela é de pessoas que trabalharam na indústria, né? Do lado da família lá de Canoas, do Quirino e da Nancy, todos são da indústria. E do lado de cá, todos agricultores. Então, eu entendo dessa... Por exemplo, na indústria, ou o cara é engenheiro, alguma coisa que chega e cresce, ou tu fica operador de máquina o resto da vida. E na agricultura, tu tem as dores da seca, disso, aquilo. Então, eu fui forjado nesse meio aí e aprendi a dar o valor ao trabalho aqui em Santa Rita, com esse negócio o cabo da enxada educa uma pessoa. Sim. Não tem coisa melhor do que tu capinar uma roça de milho com um sol de 30 graus no lombo. Isso educa a gente, uma coisa de louco. Tu começa a ver que a qualidade do teu trabalho é que vai te diferenciar. E isso eu levei e sempre tive educação, por Deus ter me dado a qualidade de ter 2 mães, 2 pais, eu recebi orientação em dobro, né, das pessoas. E eu sempre trabalhei além do que precisava trabalhar. Hoje, se o cara faz isso, as pessoas chamam, desculpe a palavra, mas de... puxa-saco, pelego, todos os tem vários adjetivos. Depende né? aonde tu trabalha, né? O pelego na indústria é direto. Mas eu nunca dei bola para isso, sempre fiz. E aí consegui. Eu, por exemplo, entrei numa empresa, quando eu entrei para o varejo, e eu acho que isso é fundamental. Como é que um cara filho de agricultor, aqui que se criou a base da infância na agricultura, na cabo da enxada, e na outra família, todo mundo da indústria sai comerciante. Tá? Aí que vem a história da minha mãe, a Nancy, que era uma costureira, fazia vestido de noiva e tal, quando nós morávamos lá na Rio Branco,
E aí, quando ela ia para Porto Alegre, me levava junto na Senhor dos Passos e tal. E eu andava por aquelas lojas, imagina um piá, olhando aquelas coisas, todo mundo... Olha aí, dona Jussara, minha mãe, também costureira, também que legal, me mandou cara. para a Senhor dos Passos comprar lantejola. Que maravilha. Ia lá na vê? Casa X comprar tecido para ela, muito bom. Vê? Vamos lá, e aí, cara, aquilo ficou guardado quando eu fui trabalhar na indústria, porque o pai Quirino trabalhava em frigorífico. Lá na Rio Branco tinha o Frigosul, que era muito grande, lá eu trabalhei, tinha em Cobrasa, lá eu trabalhei, mas nunca consegui encaixar. Quando eu entrei no comércio... Te achou? Me achei, e aí... Porque trabalhar com o público é muito gostoso, tu realizar o sonho das pessoas. Eu comecei pela parte de confecção ali, cara, eu tenho uma festa para ir, e tu vendeu uma roupa pro cara sair bonito dali, tu sabia que depois ele ia lá, ia arrumar uma namorada, um casamento e tal, ali, ou ia com a família, né? Tirar umas fotos e tal. E isso faz bem, e sempre me alegrou. E para isso, cara, eu fui aprendendo e tal, curso no Sebrae, curso no CDL, foi aonde eu cheguei a abrir a minha empresa, né, com o treinamento que eu tive dentro da Incosul. A Incosul é uma empresa que investia muito em treinamento. E aí isso é importante dentro de uma empresa, porque tem muito empresário que acha que treina, né? E vai perder depois. Vai perder, mas é muito pior tu perder o cliente por ser mal atendido, ou refazer um serviço por estar mal feito, por falta de treinamento. E aí é que eu cheguei lá em 94, abri minha empresa, né? Tive com o meu cunhado, o Jorjão, que é aí que vem o Ralph, a família da minha esposa, da Janete, que a gente casou em 90, toda ela é Ralph, e eu Prates. E aí eu abri a loja, tinha o nome de Móveis Ralph. Então, todo mundo chamava eles pelo nome, Janete, Jorge, Jair, e eu de Ralph. E eu ganhei mais esse nome. Então, o Claudião tem todos lá: Pituca, Cláudio, Claudião, José, Prates e Ralph também. Tem mais essa linda aí. É isso aí. E aí, cara, nessa história aí de abrir um negócio, a gente chegou com tudo isso que a gente vai aprendendo, né? Com relacionamento, conhecer o dono da fábrica, visitar a fábrica, ir lá, ir na feira, participar, que eu acho que o empresário tem que fazer isso, né? Eu consegui ser presidente da CDL, lá de Sapucaia, e fiz um trabalho maravilhoso, implantei, entrei na CDL, tinha 60 associados, saí com 280 associados. Isso é um ganho, hein? E aí depois fui para o Sim de Loja, para a ACI, em suma, em tudo que é lugar que eu pudesse estar me relacionando com as pessoas, eu estava lá, né? Estava sempre à disposição. E com isso eu aprendi o valor da palavra que é a união, né? O associativismo, a união. O associativismo, a importância disso, de estar unido, agregar pessoas num objetivo empresarial, ou de trabalho, ou até para fazer uma festa, tu precisa estar unido. Então, é fundamental para qualquer coisa isso. Né? Cláudio, existem momentos que a gente dá uma estremecida. Mas qual foi o momento mais difícil da tua vida? Todo mundo tem um momento que lembra da dificuldade que passou. Eu tive 2 momentos muito sérios na minha vida. Tu sabe que quando o vô Reinaldo, que é vô, porque é a minha filha, né, nasceu, e aí a gente começou a tratar ele como vô, ele já era de idade, morreu com 96 anos.
faleceu a minha mãe, eu morava lá em Canoas e tal, ela foi morar comigo, mas ela não queria sair daqui. Tu vê como Deus faz os encaminhamentos para gente. Sim. E aí eu resolvi construir a minha casa aqui e tal, e vim morar para cá. E o que acontece, cara? 2 meses depois que eu me mudei para cá, minha mãe faleceu nos meus braços, cara. 23 dias depois faleceu. Aquilo ali, cara, mexeu comigo de tal forma, eu fiquei 1 ano chorando. Eu digo isso para todo mundo que eu posso dizer. A gente não deve ficar com conta para pagar, principalmente com pai e mãe. Sim. A minha mãe, imagina, eu era filho de mãe solteira, não sabia quem era o meu pai. E eu perguntei a minha vida toda para ela quem era o meu pai, e ela sempre desconversava. Aí, quando morreu o pai Quirino, ela veio me contar que o meu pai era o pai Quirino. E eu não aceitei, fiquei bravo. E não deixei ela se explicar. Não deixei. E aí, quando ela faleceu, aquilo me mexeu comigo e eu fiquei mal 1 ano inteiro. 1 ano terrível para mim. Mas depois, com o apoio da minha esposa, né, a Janete, ela levantou o astral, mas até hoje mas serviu de lição para mim. Tá? Sim. Isso porque eu não guardo rancor, eu vou resolvo os problemas, deixo a pessoa se explicar, me explico também, sim, porque às vezes tu ofende as pessoas. Né? Tem que ouvir, né? E a segunda coisa, cara, que me aconteceu assim terrível, meus netos já tinham nascido e tal, e foi o que me deu o Covid, né, cara? 2020, novembro de 2020, dia 28, eu peguei uma Covid e baixei o hospital. Mal. Chegou entubado? Não, graças a Deus, né? Porque quando eu baixei o hospital, fazer um tratamento e nada dava certo, porque a Covid é uma doença terrível, né? E a gente terminei indo para a UTI, o doutor Diego, que era coordenador do centro da UTI de Covid lá do Hospital da Ubra, estava me atendendo e aí ele veio me dizer que estava morrendo gente, uma loucura. E aí ele veio e me disse, Claudião, eu vou ter que te levar para a UTI para poder te cuidar melhor lá, porque a situação está ficando ruim. E eu me desesperei. Imagina, meus netinhos, novinho, cara. E ele me perguntou, me lembro como se fosse hoje, tá, e o que tu quer que eu faça contigo, então? Eu digo, cara, eu quero que tu me permita que eu veja o meu neto crescer. Eu quero ver o meu neto grande. E tu sabe que o cara fez um trabalho, cara, muito legal comigo dentro da UTI, não me entubou, me usou uma máscara, que eu não sei o nome, que pega o rosto do cara, uma máquina respirável. E eu fiquei 6 dias lá. Em 6 dias eu saí da UTI já recuperando. No 2º dia depois vim para casa e aí foi de lá para cá. Mas aquele período lá dentro, sim, mudou a minha vida, cara. Eu entendi que a vida é tão curta e a gente é agulha, uma vela acesa, que um vento te leva embora. E eu tinha tanta coisa para contar, ajudar. Sempre fui um cara que transitava dentro das associações e tal. Eu digo, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso ajudar as pessoas. Tu vê, um médico me salvou, né? As enfermeiras me ajudaram, gente maravilhosa. Eu vi gente morrendo lá e elas acudindo. Teve uma passagem dentro do hospital que uma senhora a gente ficava nos cubículos dentro da UTI com cortina, né, e ficava ouvindo os barulhos dos lados, né? E a mulher deu parada cardíaca, a senhora essa, e eles deram choque e ela picava isso 2 horas da manhã.
picava na cama, dava o barulho cara apavorado dela batendo, vendo. e eu com os olhos que quase saltando do rosto, apavorado. E aí, vem a mão divina, né, de novo. Vem uma enfermeira, do nada, assim, a enfermeira me perguntar, o senhor está bem? Eu digo, não, estou mal. E ela, mas por quê? Eu digo, olha o que está acontecendo aqui do lado. E ela botou a mão na minha cabeça e disse para mim, o senhor, foque no senhor. Não deixe se envolver com as coisas que estão acontecendo no lado, porque o senhor vai ficar nervoso e a sua saúde vai piorar e tal. E aí eu comecei, a partir dali eu fiquei imaginando coisas fora da UTI e tu sabe que aquilo foi melhorando, cara. Fui recuperando, quando vi estava já pronto para sair da UTI, ganhei alta, fui para o quarto, estava lá minha filha e tal, me tratando que nem bebê. Eu digo, cara, eu preciso ajudar as pessoas. E aí tu vê, as coisas são milagrosas. Deus opera a gente de forma misteriosa. A gente nunca sabe, né, o que está acontecendo, a gente acha que é a gente, mas não é as coisas. Não é. Tem uma escrita que vai comandando. Isso, a gente não pede, não força as coisas, né? As coisas acontecem com a gente. E aí, quando eu saí da UTI, era ruim, em casa, ruim, fraco, não conseguia, uma tosse. O cara sai debilitado daquela doença maledeta. Quem se recuperou disso, esteve em hospital, sabe o que eu estou falando. Aí, dia 31, o Volmir me chamou, tu vê, aí a mão divina, para mim ser chefe de gabinete, porque ele era amigo de tempo, já sabia da nossa caminhada, entidade nas redes e tal. Aí estamos aí, aprendi a lidar com a política lá na cidade de Sapucaia, com o Volmir Rodrigues, e não é um prefeito, era o melhor prefeito da grande Porto Alegre. Isso não é eu que estou dizendo, e eu confesso que eu sou um admirador ferrenho dele, né? Sim. Por tudo que ele fez naquela cidade. Mas isso em pesquisa feita dentro das cidades, o índice de aprovação em cada cidade dele é o mais alto. E ganhamos prêmios, é só pesquisar Sapucaia, a administração do Volmir Rodrigues, que vai saber. E ele me educou com isso, né? E aí chegamos até aqui. Cláudio, nos conta, qual foi tua maior vitória na vida? Cara de Deus, esse é um momento que mexe comigo, né? Porque não é nada assim, é simplesmente coisas que acontecem na vida da gente que eu acho que nunca mais. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que a minha filha nasceu, sabe? A Glaucia. Cada vez que eu conto, eu choro, porque eu acompanhei toda a gravidez, porque eu trabalhava na Incosul e aí perdi o emprego. Naquela época era uma loucura. As empresas, trabalhei 12 anos na Incosul e saí em janeiro do ano que ela nasceu. Ela nasceu em 92. Aí, março de 92, é pisciana ela. E aí, naquele dia, a Janete teve um problema de pressão alta na gravidez. Nós saímos correndo de casa, ela teve um parto de urgência e tal. E aí eu ia acompanhar o parto, não consegui, porque o negócio ficou punk, né? E aí a médica veio e disse, tua filha já está lá no berçário. Cara, cheguei lá, estava ela lá. Linda. E eu olhei e digo, estava com a minha mãe, eu digo, lá está a minha filha, é aquela lá. E era, cara, e era mesmo. Pelo sentimento que a gente consegue enxergar as coisas. Nossa, é demais, demais. E aí pegamos o dia que aí ela foi mamar, aquele toque ali, o rosto dela, o jeito que ela veio empacotada, aquilo ali, cara, imagina tu pegar no colo a tua filha, cara, tu dá o carinho para ela, olha, é sem igual. E hoje, cara, a Bandida está aí com 32, né? Bandida com todo carinho, né? Porque a gente
Eu e ela temos um relacionamento, ela é gremista, doente, mais do que eu, e a gente vai no campo, e vai lá, e vai aquilo, ela é uma parceirona minha, está com 32 anos, a idade, ela é que comanda a área comercial, ela comanda a marcenaria da empresa, ela que toca. Então, ela é hoje a soma minha da Janete melhorada. Assim, ela é muito top. Isso é gratificante para o pai e para a mãe ver o filho prosperando assim, né? E, além de tudo, me deu 2 netos, né, cara? 2 netos. Agora, o cara ser avô, né, que é outra parte do Claudião na fila do pão, que hoje eu sou avô de 2 crianças maravilhosas, o Bernardo e a Carolina, e sogro de um cara que é o Guilherme, que é um cara legal também, um pai amoroso e tal. E a gente vive todo mundo ali na minha casa. Graças a Deus, eles moram todo mundo junto. Que bom que dá tudo certo, né? Dá tudo certo. Tchê, e disso tudo, o que tu sente mais saudade que tu já passou, assim? Essa aí é uma pergunta que a gente fica pensando. Tem tantos momentos na vida da gente, né? Quando abriram a Tabaí, construíram a Tabaí, começou a vir o pessoal das outras cidades. Sim. Comprar fruta e vinho. Então, imagina, nós tínhamos um pomar enorme de bergamoteira, laranjeira, tudo que era canto tinha fruta. E aí nós começávamos, eu e a minha mãe, a colher, na quinta-feira nós começávamos a colher bergamota e tal, por aquela situação de não ter grana, né? Claro, para fazer a troca. Imagina ali a Tabaí levou 11 hectares de terra da família. O vô Reinaldo contribuiu com a construção com 11 hectares de terra, não recebeu R$1 de indenização pela cerca. Olha só como era louco no passado as coisas. Então, por isso que nós temos a cidade, a contribuição com a cidade que a família Costa fez foi muito grande, né? Sim. Muito forte isso. E aí eu me lembro que tinha as famílias vinham e eu brincava com as crianças, porque eu era um piazote de 7, 8 anos, né? Corria com as filhas deles e tal, eles compravam e nós tínhamos dinheirinho para ir para Canoas, eu e a mãe, o dinheiro ficava com a mãe, né? E a gente ia comprar roupa, Eu me lembro na Copa de 70, que a Copa de 70 eu olhei aqui no bar do Ivani, ele tinha uma TV ali, e a gente se reunia para olhar o jogo da seleção brasileira na Copa de 70. A decisão nós vimos ali. Tinha uma mesa de sinuca ali e tal. Trabalhava o Walter ali, que era o cara que tocava o bar para ele. E aí, o Walter, que é filho do Lulu, tem ali o prédio da igreja dele. Eu acho que o pessoal chama ele agora de Valtinho e tal. Mas é o Walter, né? Tinha mais 2 irmãos, mas isso é outra história. Tem uma saudade dessa época aí de fazer, ó. Começou nas vendas ali, então. Exatamente, o brick era ali. Tu vê como a raiz era essa, né? A gente lembra daqueles momentos assim, porque ali, Fabiano, a gente é feliz com pequenas coisas. Exatamente. As grandes coisas que tu tem é as que te incomodam. As pequenas que te dão felicidade. Exato. Certa feita eu estava indo no interior do estado, ali em mais do sul. Nós fomos lá ajudar um amigo. E indo da casa dele, que também é no interior. Não tinha asfalto, estrada de chão batido. Estava chovendo. E tinha uma carroça indo, com 2 crianças atrás e tomando chuva. E elas felizes da vida. Aquele pouco que elas tinham, elas estavam muito felizes e nós ali encolhidos dentro do carro, reclamando do barro que estavam enfrentando. Então, as pequenas coisas que trazem a felicidade. E de tudo isso, quais os valores que tu carrega para te manter nessa união que tu tem em família, que tu tem no teu trabalho? Essa é a palavra-chave para mim, né? União. Eu acho que
eu exercito isso todo dia, toda hora, em manter as pessoas agregadas em roda do objetivo. Pratiquei isso na política, agora lá em Sapucaia, junto com o Volmir, trabalhando com os secretários de várias pastas, porque as secretarias são transversais, né? Tem várias secretarias envolvidas. Uma depende da outra em muitas circunstâncias. Desenvolvimento social, educação, obras, todas elas são conjuntas, né? E eu fazia esse trabalho muito bem, junto com o prefeito, de manter os secretários no objetivo, né? E a gente saí lá da prefeitura, e toda vez que eu falo com alguém de lá, eles dizem: cara, tu faz muita falta aqui, por causa desse trabalho que a gente faz. Fiz isso dentro da CDL, onde eu contei que saí de 60, fui a 200 e poucos associados, mas eu acho que a essência maior foi nas redes de cooperação, que eu sou fundador da Rede Lar, que a minha empresa antes era Móveis Raup. Aí, em 2005, o governo era do Rigotta, ele investiu forte no programa Rede de Cooperação, que hoje não é mais de governo, é de Estado, né? Programa de Estado. O Estado tem lá uma cota para investimento nas universidades, para elas garimpar empresas para fazer esse trabalhar junto. E nós montamos lá uma rede moveleira, e foi por isso, esse foi um dos motivos que eu não tenho empresa aqui em Santa Rita, em Nova Santa Rita. Por quê, Rony? Porque a nossa rede, a Rede Lar, quando a gente fundou ela, a gente tem todo um regramento, um estatuto, o código de ética e o contrato, né, de pertencimento, né, da rede. E nesse regulamento todo tem que, em cada cidade, o lojista da cidade não pode abrir outro. E aqui em Nova Santa Rita tinha o Vilmar e o Jones, né, o Vilmar Moraes, que hoje é Casa Bem, né, fugiu da Rede Lar. A gente até hoje lembra do quanto importante eles eram para nós lá, né? Mas eles tiveram os motivos dele, e a gente tem que respeitar e prezar principalmente a liberdade das pessoas, né, em tomar as decisões. Exatamente. E fazer o que elas acham que é de direito. Acho que é de direito. Então, lá a gente, tu vê, 2005 para hoje são 19 anos, e eles fazem uns 9 anos, então uns 10 anos eles estavam junto com a gente. Sim. E eu não poderia jamais, nem aqui, nem em Berto Sírio, porque eles têm loja nos dois lugares, né? Então, e eu, como sou um cara, e a rede é forte nisso, de cumprir contrato, a gente nunca pensou em vir para cá. Nem quando eles saíram da rede. Sim. A gente até ventilou, mas aí achou por bem não, porque os caras são amigos da gente, onde a gente se encontra, a gente conversa. Então não tem por que eu vir azarar a vida dos caras, que deixa eles cada um com a sua. Muito bem. E aí isso é importante, né? Eu cultivo também a questão da liberdade, que eu falei agora há pouco, da decisão das pessoas. Isso aí é fundamento, né? Sim. A pessoa poder falar o que quer, dizer o que pensa e não ser retalhado, não pagar preço, lógico, dentro das conformidades, mas dentro das regras, né? Sim, as pessoas elas têm direito de reclamar, por exemplo, se ela compra lá na minha empresa, de achar que o serviço que eu prestei para ela na montagem, na entrega, não foi bom. Então, isso e eu tenho que acatar. Então, eu como empresário, e tu como também é empresário, né, Fabiano? Tu tem uma escola, a gente sabe lidar com isso, com contraditório.
Exato. E aí as pessoas têm que ser livres para isso. E essa é uma coisa que me dá a outra coisa forte, é a esperança de nós poder mudar as pessoas. Tu vê, eu contei uma história aqui até agora, lá do Pituca, que chegou aqui em 66, e que com 58 anos me formei na universidade, porque fui trabalhar, não quis estudar, e a maioria faz, e aí, como empresário, eu vi que eu precisava dar um passo adiante, e aí fui cursar o curso de gestão comercial na Unicino, me formei com 58 anos, ainda brincava com todo mundo lá que eu era um jurássico no meio das gurizadas, lá, mas eles me respeitavam muito. E lá, cara, eu tive uma coisa que isso poucos têm. Eu fui colega de aula da minha filha, ela estudou comigo. Para mim foi maravilhoso, Fabiano. Tu não queira saber. Para ela, nem tanto. Tu ter o teu filho, a tua filha estudando contigo. Para ela não foi nada legal, foi terrível. Para mim foi maravilhoso. Muito bom. E ela é ciumenta. Eu tinha as colegas de aula que vinham conversar comigo e ela dizia: eu sou filha dele, eu sou filha dele. Eu brinco. Então eu tenho, cara, comigo essa questão de trabalhar unido, de ter as pessoas liberdade de tomar as coisas. E isso é que eu tenho esperança que aconteça, que as pessoas tenham a liberdade, que trabalhem unido. E dentro dessa questão da esperança, eu tenho muito lá do Pituca, ainda, e que chegou a ser empresário, trabalhar na política, porque a política é um negócio maravilhoso, né? Porque ela muda as pessoas. Transformador. E é essa a esperança que eu tenho, que com a política eu consiga dar oportunidade para aquela pessoa que tem dificuldades, que o Estado hoje paga isso, paga aquilo. Não que a gente não vai, a gente vai apoiar, precisa apoiar. Isso, então, seria o teu propósito na política? O propósito, mexer com a vida das pessoas, fazer com que elas evoluam, para que elas se tornem um empresário, porque cheguem a ser um prefeito, por que não? Claro. Por que não? Né? Eu acho que... Levantar liderança. Exatamente, nós precisamos das pessoas que manifestem, que sejam elas mesmas, e não conformadas, que é o que a maioria das coisas, eu sou assim, eu nasci aqui e tal, que muita gente brinca da síndrome da Gabriela, né? Sim. Porque as coisas são do jeito que são. Não, é isso que eu penso. Com a política, poder dar uma qualidade de ensino para a criança, para que ela se torne se autocomplete. Seja um adulto melhor, que Exato. ela conquiste o espaço que ela quer conquistar. Não vai ser o Cláudio ou o Fabiano que vai dizer para ela que ela tem que ser assim. Tem que estudar até o 5º ano e tem que ir trabalhar. Não, ela tem, nós como agente político, tem que dar condições de ela estudar, buscar isso, dar uma educação de qualidade para as pessoas, porque o trabalho dentro de uma comunidade, que a gente consiga entender a comunidade, fazer com que ela se aproxime da gente, é que vai fazer a diferença. Porque, Fabiano, o político sozinho não faz nada. A gente precisa das pessoas. Precisa de Eu tenho uma máxima que eu carrego comigo, que um ser humano precisa. Ele precisa um dos outros. Sim. É só isso. Sempre vai ter estender a mão para alguém, uma mão amiga, para te ajudar ou fazer as coisas acontecer. Sim. Então, precisamos um dos outros para que Nova Santa Rita possa crescer. Exatamente, é isso aí. Enquanto tiver um sofrendo, a gente está sofrendo. Isso aí, Fabiano. E nós vamos seguir isso aí. Vamos seguir. Obrigado, Claudião. Boa. E até a próxima. Até. Sensacional.